E aí, rapaziada, boa noite. Gravar aqui o vídeo, né, do análise do jogo Brasil e Croácia, vitória do Brasil 3-1. Uma vitória que eu tenho alguns pontos para levantar, principalmente em relação ao desempenho de alguns jogadores. E eu acho que a seleção como um todo também ressalta alguns pontos. O Brasil venceu 3-1, porém, de fato, poucas atuações me convenceram realmente que deram certeza. Acho que o Brasil muito próximo. Peraí que a câmera não tá focando. Aí, agora focou. O Brasil muito próximo do que já era no passado. Pouquíssima evolução. Acho que conseguiu ser vista no time do Brasil. Ressalva do Endrick, que entrou com 15 minutos de partida. O cara acabou com o jogo, sofreu um pênalti, deu uma assistência ainda. Um pênalti cavadíssimo ainda. Rapaz, que pênalti cavado, viu? Ele toma a frente do jogador do croata e deixa a perna ali, deixa o corpo propositalmente. Um pênalti cavadíssimo, muito inteligente o Endrick. Teve até uma polêmica, né, de quem queria bater o pênalti depois do jogo, saiu. Que o Endrick pegou a bola, né, ele que sofreu o pênalti, ele pegou a bola. Porém veio uma ordem da comissão técnica para que o Igor Thiago batesse, né? Ele é o cobrador do Brentford, oficial cobrador do Brentford. Ele que bate os pênaltis do time na Premier League. É sim um bom batedor, excelente batedor. O Endrick até deu uma entrevista depois falando que os dois brincaram, os dois zoaram depois, que realmente era ele que era pra ter batido. O Igor Thiago, no caso, né? Porque ele já era o batedor da Premier League. Cara, eu acho que, minha opinião sobre isso aqui, eu teria deixado o Endrick bater. Porque o momento eu acho que era todo dele, tanto que é ele que sofre o pênalti. Mas eu entendo a decisão se tivesse sido, não sei se foi da comissão técnica ou do Ancelotti. Está se criando uma mística, né? Uma pequena mística ali de que o Ancelotti não gosta do Endrick. Tá se criando esse burburinho aí na imprensa, você sai vendo notícias, você vê alguns vídeos aí. Não, não acho que seja algo impactante de fato na seleção. Mas uma coisa é certa. Tem três atacantes brigando por essa posição de centroavante na seleção aí. Igor Thiago, João Pedro e Endrick. Se os três continuarem jogando do mesmo jeito, estão os três em boa fase na Europa. Se os três continuarem jogando do mesmo jeito até a Copa do Mundo, o Endrick é o titular. Porque estão os três em boa fase. Porém, o que melhor jogou pela seleção até agora é o Endrick. Mesmo sendo que tem menos minutos, tem 15 minutos praticamente ali. Agora, se um disparar muito no clube, não. João Pedro tá destruindo no Chelsea. Melhor atacante da Premier League, tá destruindo. Ou Igor Thiago, não, tá destruindo no Brentford. Melhor atacante. Aí, beleza. Aí o cara vai ter uma preferência porque o cara realmente tá um nível muito acima no clube. Mas se os três continuarem jogando a mesma coisa pelo clube, se manterem nesse bom futebol, sem dúvida acho que o Endrick tem que ser o titular da seleção ali. Deixou mais do que cravado. Que muitos já queriam, né? Deixou mais do que cravado. E o Matheus Cunha jogando de meia atacante ali, tendo essa função um pouco à frente dos dois volantes. Foi bem, eu acho. Podia ter sido melhor. O lançamento do primeiro gol da seleção é dele. Ele dá um lançamento pro Vinícius Júnior no contra-ataque ali, né? O Vinícius Júnior parte em disparada no lançamento do Matheus Cunha, consegue fazer uma boa jogada. E aí sai o gol do Danilo, né? Vou falar do Vinícius Júnior também. Eu acho que, de verdade, eu acho que a seleção, se a seleção achasse, ou que seja Breno Bidon, ou que seja outro, um meia, realmente um meia atacante, um camisa 10 de ofício, seria acho que muito bom para a seleção, porque eu realmente acho que falta esse jogador. O Brasil não teve tantas chances de gol, e as chances que teve foram criadas pelo Matheus Cunha na maioria, também uma enfiada de bola pro João Pedro. Ele acabou finalizando em cima do goleiro, o goleiro foi uma defesaça. O goleiro da Croácia era bom. O goleiro que eliminou a gente, né, o Livakovic, na disputa por pênaltis em 2022. Danilo, o Danilo volante, né? Uma boa partida também, uma chegada muito forte no ataque. Foi bem também, um dos caras que vai deixar uma pulga atrás da orelha ali do Ancelotti. É que o Bruno Guimarães está machucado, né? Que é o titular absoluto da seleção.
Mas nada impede de o Ancelotti chamar o Danilo do Botafogo aí pra ser o reserva, né? Imediato ali da função. Ou numa. Talvez jogar o Bruno Guimarães de 10 ali, mas acho muito difícil. Acho que ele nunca fez essa função. Acho que nem no Newcastle ele faz essa função. É uma hipótese acho que a gente pensa, né? A defesa do Brasil ali foi um jogo muito calmo, cara. Um jogo muito tranquilo. A seleção da Croácia já de longe já não tá na sua melhor era, na sua melhor geração. Já passou dessa fase. Os remanescentes Perisic, Modric já não são os mesmos mais. O Budimir ali, um bom atacante, bom centroavante da Croácia até. Gente, eu fui assistir o jogo num bar com meus amigos. A gente fez uma aposta, né? Aquela apostinha pré-jogo, né? Aquela velha junção, né? Cada um dá R$ 5. Rapaz, eu falei pra botar, pra botar uma finalização no gol do Budimir. Apostei no homem e tomei, viu? Mas também eles apostaram no Luiz Henrique e eles erraram também. Todo mundo errou. Acabou com a gente de qualquer jeito, né? Perdeu. Mas de seleção croácia não tem muito o que falar. A entrada do Maher, ali o que faz o gol da Croácia, eu até falei ali. Na hora que ele entrou, que eu lembrava dele, um jogador forte, rápido. Acaba fazendo gol ali num contra-ataque também da Croácia. Um erro do Léo Pereira, né? Ele sai até pra frente do meio de campo ali, mordendo, tentando dar o bote e acaba deixando a zaga desprotegida. E aí tem um lançamento depois, né? Na costa do Marquinhos, o Marquinhos não consegue pegar, o Bento sai mal também pra mim. Um erro dos três pra mim, um erro do Léo Pereira, do Marquinhos que de fato não conseguiu chegar e do Bento, o goleiro ali, no gol da Croácia. Quase que dá um vexame, viu? Se não é o Endrick ali entrar, sofreu o pênalti da assistência, viu? E sem não, Ancelotti. Ia cair numa pressãozinha forte, viu, senhor Ancelotti? Tem que botar o Endrick pra jogar todo o jogo agora. Salvou você da pressão de verdade. Esperava mais do Brasil, de fato esperava mais do Brasil. Esperava mais chances, mais dominância. Porém, acho que no primeiro tempo, teve um primeiro tempo mais dominado pela Croácia. Mesmo que as melhores chances tenham sido do Brasil, a Croácia conseguiu dominar bem o primeiro tempo ali até o gol. É aquilo, né, que a Croácia dominava bem, mas quando chegava no ataque não tinha realmente aqueles atacantes igual o Brasil tem, né, de qualidade individual para conseguir levar perigo pro gol. É muito mais uma jogada bem mais coletiva ali do que o Brasil, que apela pro Vinícius Júnior, apela pro Luiz Henrique, Matheus Cunha, toda essa individualidade forte que a gente tem, né? No um contra um, no Diber ali. E falando de Vinícius Júnior, cara, fez uma partida, acho que ok. Fez a jogada do gol, uma bela jogada. A jogada a lá Real Madrid, né? Que realmente é aquilo ali que ele faz no Real Madrid. Finalmente, né, ele conseguiu repetir uma atuação dessa pela seleção. Não acho que foi o melhor jogador da partida nem de longe. Jogou mais seguro do que jogou contra a França. Bem mais seguro do que contra a França. E aquela questão que eu já falei para alguns amigos e vou repetir aqui no vídeo para vocês do canal. Eu acho que o Vinícius Júnior, cara, ele não tem que ser o protagonista da seleção. Tem que ter alguém ali para chamar o protagonismo, para chamar o foco mais do que ele. Porque quando ele joga sem pressão, com outros caras ajudando ele, ele joga solto, ele joga bem melhor. Pra mim essa tem que ser o ponto-chave dele, realmente aquilo que vai diferenciar ele, que vai fazer ele conseguir desempenhar. Porque se você joga toda a pressão em cima dele, ele acaba pipocando, acaba sentindo muito a camisa. Então, acho que tem que ter um cara assim. E nesse jogo da Croácia teve o Luiz Henrique, mesmo fazendo a partida considerada até ruim. Não fez uma boa partida o Luiz Henrique, mas ele chamava jogadas toda hora. Matheus Cunha também. O João Pedro ali ajudando. Tirou o peso assim do Vinícius Júnior. Ele não. Tipo, nem. Bom, uma boa parte do primeiro tempo da partida era as maiores jogadas do Brasil eram todas tentando pela direita ali com o Luiz Henrique. E às vezes a bola nem chegava no Vinícius ali. Isso tira um pouco da pressão do jogador. Ele se sente um pouco mais leve do que ficar toda hora tentando nele, toda hora tentando nele, toda hora a bola nele. Igual aconteceu com a França.
Com a França, chegou um tempo, antes do Luiz Henrique entrar, que era toda a bola no Vinícius Júnior, toda a bola no Vinícius e toda a bola ele errava, por causa realmente dessa pressão. Eu acho que o Ancelotti tem que levar isso em conta, destacar isso daí, acho que é importante, que tirar um pouco da pressão dele, jogadores que tirem realmente a pressão dele, que ele vai conseguir fazer uma boa partida. Acho que do mais é isso, a seleção ganhou, para alívio do Ancelotti, né, da comissão, a seleção ganhou, não foi nem uma partida impressionante não, viu? Eu não daria mais do que um 7 ali. Um 7, acho que de bom tamanho ali pra atuação da seleção, viu? Se o Endrick não entra no finalzinho ali, esse jogo tinha empatado. Se não é o Endrick, tinha empatado tranquilamente esse jogo aí. A Croácia ia montar um muro ali atrás e o Brasil não ia conseguir fazer gol não. Mas venceu, né? Venceu, venceu, porém não convenceu. Poucos jogadores ali, acho que só o Endrick de fato ali realmente foi o melhor da partida ali. O pouco tempo que entrou decidiu, o moleque mostrou que tem estrela mesmo. E tem que ser o 9 aí da seleção rumo ao Hexa. Bom, é isso, rapaziada. Obrigado pelo vídeo. Um vídeo mais curto ali, né? Tá dando 11 minutos. Uma partida que realmente não tem o que falar, né? Do Brasil. Esse jogo da seleção foi bem morno, foi bem tranquilo. Tipo, a gente já esperava, né? Não é como se tivesse pegado uma Argentina, uma outra seleção grande aí que daria um pouco mais de manga. Contra a Croácia foi um jogo bem tranquilo, rapaziada. Valeu aí, deixa o like, compartilha o vídeo aí e se inscreve no canal.